Graças e paz. Amém. Amém, igreja. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, o versículo de número 6. Só esse versículo da palavra do Senhor. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Capítulo 1, versículo de número 6. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Amém? Pode sentar em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, na Bíblia Sagrada, a figura do pai, ela é frequentemente usada para representar algumas coisas. Representar autoridade, representar proteção, representar amor. E Deus, na Bíblia, ele é descrito também como o pai do seu povo. Um pai que cuida, que provê e que guia. Não é muito habitual você ver essa expressão no Antigo Testamento sendo usado. As expressões que nós muitas vezes vemos na Bíblia é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus presente, o Deus que ouve, como aconteceu com o nome de Samuel, que o nome significa isso, Deus que ouve. Você vê outras expressões. O Novo Testamento vai abrindo esse leque de Deus ser tratado como um pai. Não mais Ele sendo todo-poderoso, mas algo de mais íntimo, de comunhão. A Bíblia vai nos falar sobre isso. Jesus, ele também ensinou aos seus discípulos a chamar Deus de Pai. A gente observa na oração do Pai Nosso que estás no céu. Veja que expressão maravilhosa. E ser chamado de Pai era um título de respeito, de posição, de liderança nas culturas antigas. No Antigo Testamento, a palavra pai vem daquela expressão Abi. A gente vê isso no nome de Absalão. Abi Shalom, pai da paz. Você vê isso no Novo Testamento, a expressão pater, de onde vem a palavra paternidade. Era assim que Deus era chamado na língua grega. Ó pater, ó pater. Você vê isso também na própria Bíblia, a Septuaginta, em que 70 rabinos traduziram o hebraico para a língua grega, e o nome do pai estava lá como pater. Você vê isso também, outra expressão, a palavra Abba. A gente vê algumas expressões dessa nas cartas paulinas. Deus sendo chamado de Abba. O que é uma expressão aramaica? Abba, pater. Traduziram apenas a palavra pai e ficou aquela palavra Abba. Mas existe uma expressão genérica para isso que significa papai. Imagine isso, você chamar Deus de papai. Pai ou papai. E meus amados irmãos, Deus é nosso Pai Celestial. Alguns dizem, há um ditado que diz que Deus é pai e não padrasto. Ele é muito mais. Tem pessoas que foram traumatizadas na sua vida com a figura do pai. Um pai que devia proteger, praticou atos, violência,
e quem sabe até a violência sexual, traumas de abandono, de pessoas que cresceram sem ter uma figura de um pai presente, porque o pai abandonou. Eu conversava com o irmão ontem, veja que Deus faz no nosso coração. Ele contava uma história dele, que quando ele era criancinha ainda, o pai abandonou, não só a própria mãe, mas ele e mais 2 irmãos. E olha que Deus trabalhou tanto no seu coração, que ele teve um encontro com Jesus. E Deus foi trabalhando de uma forma que ele começou a ter contato com o pai que havia abandonado desde criança. E eles começaram, Deus trabalhar, curar esse relacionamento que estava quebrado, começaram a se relacionar. Ele veio para Belo Jardim, e teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Imagine agora, né? O próprio pai encontrou Jesus. E tudo Deus trabalhando por meio do seu filho. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos. E Deus, Ele tem expectativas também. Todo pai tem uma expectativa com o seu filho. Se existe um homem que o pai quer que seja mais do que ele, é o seu filho. Ele espera isso. E Deus, Ele tem, meus amados irmãos, expectativas em relação aos seus filhos. O que é que Deus espera de nós? A gente vai observar aqui na palavra, meus amados irmãos, algumas coisas que Deus, como Pai, Ele espera de nós. A primeira coisa que Deus espera de nós é, como Ele é Pai, Ele espera a nossa obediência. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, aquele versículo, meus amados, que o profeta Samuel, ele está se dirigindo ao rei Saul. E olha que Deus vai falando na boca do profeta, dizendo assim, olha, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Meus amados, assim como o pai terreno espera que seus filhos sigam suas orientações, Deus, Ele valoriza mais a nossa obediência do que rituais religiosos. No Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, Deus dá uma mensagem dura para o povo de Israel, porque eles sabiam o que fazer dentro do templo. Eles conheciam, faziam seus sacrifícios, mas o coração deles era um coração hipócrita, vazio de Deus, distante do Senhor. Eles professavam Deus pela boca, mas as atitudes dele, o que eles faziam fora do templo, negavam tudo aquilo que eles falavam. E Deus, olha, eu estou cansado dos sacrifícios que vocês me oferecem. Quem foi que reivindicou vocês de pisar no meu templo? Está achando que eu tenho prazer nas festas que vocês me oferecem? Eu não tenho prazer nenhum. Que mensagem dura, meus amados, porque o povo, ele não obedecia ao Senhor. Jesus, certa vez, chegou a dizer, lá em Mateus, que naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, 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 olha, nós profetizamos em Teu nome, olha, Senhor, nós expulsamos demônios, nós colocamos as mãos sobre os enfermos, eles foram curados. E o Senhor vai dizer, olha, eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade, porque nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A obediência, meus amados, demonstra amor e confiança. Jesus chega a dizer, lá em João 14:15, dizendo o seguinte, olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É a maior expressão de amor que a gente declara para Deus. É bonito, quando tem um culto de comunhão, todo mundo se abraça, todo mundo diz que ama o outro, todo mundo, isso é expressão bonita, mas para Deus, Ele quer muito mais do que isso. Ele quer a obediência em ação, no dia a dia. É a maior forma de você dizer que ama a Deus, é quando ouve a palavra dEle.
é quando coloca em prática, é quando obedece. Você vê Abraão, o nosso pai da fé. Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 4, ele ouviu a palavra do Senhor. E ele saiu lá de Ur dos Caldeus. Obedeceu, meus amados irmãos, mesmo sem entender tudo que Deus queria para ele. Ele saiu, sendo guiado e dirigido pela voz do Senhor. E Abraão é chamado na Bíblia de amigo de Deus. Que tremendo. Será que nós estamos dispostos a obedecer a Deus, mesmo quando a vontade dEle não faz sentido para nós? Mesmo que a vontade dEle pareça estranho para mim e para você? Será que estamos dispostos a obedecer ao Senhor? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os caminhos de Deus os nossos caminhos. São tudo diferente. Mas o que Ele tem para mim e para você é sempre o melhor. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11. Ele dizia para o povo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha que pensamento. Deus, quando pensa em mim e você, sempre é pensamentos de paz, nunca de mal. Será que nós estamos dispostos a obedecer a Deus? A segunda coisa, meus amados, que a gente observa na palavra, é que Deus como Pai, sabe o que é que Ele espera também? Um coração quebrantado. O próprio Davi, lá no Salmo 51, versículo 17, aquele salmo de confissão, Davi havia adulterado, usou a espada dos filhos de Amon, né, para matar um dos melhores soldados que ele tinha, que estava na lista dos 33 valentes de Davi. Imagine você, ele escreve aquele salmo dizendo o seguinte: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Um pai ama quando o seu filho reconhece seus erros, quando os seus filhos buscam reconciliação. Um coração quebrantado, meus amados irmãos, ele move a mão de Deus. Deus não resiste a um coração quebrantado. A Bíblia tem exemplos disso. Ana chorou na presença do Senhor, sem pronunciar palavra, só batia os lábios, e o coração dela e os pensamentos, e orava. Eu fico impressionado. Se tem um texto que me impressiona no Antigo Testamento, é esse texto, porque Deus ouve a oração dela, mesmo ela sem sair som da boca. Que Deus onisciente, que Deus poderoso, meus amados, que nós temos. Ele pode uma palavra não sair da nossa boca, e Ele está ouvindo a oração, mesmo em silêncio, mesmo nos pensamentos. Tem gente que acha que Deus só está no meio de gritaria. Eu sei que gritaria só se fosse sinônimo de louvor, ou se fosse sinônimo de oração uníssona. Todo o povo orando ao mesmo tempo, em voz audível. Mas Deus, Ele ouve a nossa oração. Meus amados, que Deus tremendo. A Bíblia vai nos mostrar esse exemplo, lá em Juízes, logo no capítulo 10, o povo, sempre naquele vício, Deus enviava um libertador, o povo se voltava para Deus, o libertador morria, o povo se afastava e voltava para a idolatria, aí de repente caía nas mãos de quem? De nações inimigas. Aí o que é que o povo fazia? Clamava a Deus. Aquele círculo vicioso. A gente observa muito isso no livro de Juízes. Um círculo vicioso do povo. Mas o que me chama no capítulo 10, a minha atenção, é que o povo ora a Deus. E Deus usa um dos seus. E Deus diz: olha, vocês têm seus ídolos. Clame a Ele, que Ele livre vocês. E eles disseram para Deus: Senhor, nós não temos outro Deus a não ser a Ti.
E eles começaram a quebrar as estátuas, se desfazerem. E diz o texto lá que Deus ele não pôde mais reter a sua misericórdia em favor do povo e mandou outro libertador. Que tremendo. A misericórdia, um coração quebrantado. Deus não exige perfeição, mas Ele exige um coração humilde. Ele exige um coração arrependido. O publicano, naquela parábola do publicano, Jesus nos mostra aquele publicano que nem sequer entrou no templo, nem sequer ousava levantar os seus olhos, e ele clamava dizendo: tem misericórdia de mim. E foi atendido. Coração quebrantado. O filho pródigo, a história que Jesus nos conta, ele foi recebido pelo pai quando se arrependeu. E aquela figura do pai representa Deus, que está de braços abertos para receber todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e se aproximam dele. Jesus chega a dizer lá no Evangelho de João: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Meus amados, todas as pessoas que foram a Jesus voltaram perdoados, voltaram restaurados, voltaram atendidos, tiveram uma nova vida, um novo recomeço e uma nova comunhão começou a ser desenrolada naquele momento. Será que temos um coração aberto? Um coração aberto para se arrepender? Ou tentamos justificar, colocando as velhas desculpas diante de Deus? Será que nós temos um coração quebrantado? Meus amados, nós precisamos buscar do Senhor um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Na última ceia, o pastor falou aqui, falou de avivamento. E eu entendo que se tem uma coisa que Deus opera no meu e no seu coração, quando Ele quer fazer um avivamento, Ele começa quebrantando a nossa vida, para nos levar a reconhecer que precisamos dEle. Que sem Ele, a nossa vida não tem sentido. Há sede em nosso coração. E Deus espera, meus amados, um coração quebrantado como um pai. Mas Deus, como pai, Ele também espera fidelidade. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 nos diz: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Sempre fiel, né? Tem uma música que sempre diz isso: sempre fiel. Sempre fiel. Fiel a Deus. Um pai se alegra quando o seu filho é confiável e cumpre as suas responsabilidades. Um pai. E Deus nos deu dons, recursos, oportunidades, e Ele espera que sejamos fiéis no pouco. No pouco que Ele nos tem nos dado, Ele espera a nossa fidelidade. Fidelidade, meu amado, não tem nada a ver. Tem gente que acha que fidelidade é apenas na questão do ofertório da igreja. Fidelidade vai além disso. Porque tem gente que quer barganhar com Deus. Tem gente que quer comprar Deus com o seu ouro, com o seu dinheiro, com a sua oferta. E Deus não se compra, viu? Deus não está à venda, não. Eu quero dar essa notícia para você, que Deus não está à venda. É Deus, o Deus do ouro e da prata. Ele é Deus de todas as coisas. Ele não precisa de mim e de você. Como se fosse um pobre esmoléu no caminho, esperando algumas migalhas caírem na sacolinha, para ver se acontece alguma coisa. Nada disso, meu amado. Ele tem prazer em abençoar. Fidelidade vai muito além do ofertório, viu? Fidelidade, meus amados, nos relacionamentos. Fidelidade. Veja o exemplo de Daniel. A Bíblia nos conta que Daniel estava onde? Na Babilônia. Capítulo 1, versículo 8, Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele manteve-se fiel à lei do Senhor, às prescrições que havia, se manteve fiel. Capítulo 6, versículo 10, quando Daniel
foi colocado à prova. Houve um edito do rei dos Medos e Persas, que durante 30 dias ninguém orasse. Daniel, ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, irmãos. Ele ia para um lugar, abria a janela e orava. Eu fico supondo que ele orava em direção a Jerusalém, porque ele conhecia aquela promessa: se alguém orasse voltado para o lugar, voltado para o templo, eu ouviria a oração. E Daniel fazia isso. Ele não se importou, ele se manteve fiel. Deus tirou da cova dos leões. A Bíblia vai nos falar também dos 3 amigos que não se dobraram diante da estátua do rei da Babilônia, do imperador da Babilônia. E Deus livrou eles do fogo da fornalha. Um milagre aconteceu. Não foram consumidos pelas chamas. As roupas não se queimaram. Não se achou o fedor da fumaça nas roupas daqueles jovens. Meus amados, que tremendo. Deus gosta de recompensar quem é fiel. Quem é fiel a Ele. Será que nós temos sido fiéis a Deus? Fiéis no nosso tempo? Fiéis nos nossos talentos? Nas nossas finanças? No nosso testemunho a Deus? Que tipo de algo na sua vida você tem apresentado ao Senhor? E Deus, na Bíblia, meus amados, Ele espera também, como Pai, o nosso temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Atos capítulo 2, versículo 43, vai nos dizer que aquela igreja, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. O temor estava presente no coração. O temor, meus amados, é uma palavra que tem tanto um sentido negativo como positivo. O sentido negativo é medo, terror, algo aterrorizante, e o positivo é respeito, reverência, piedade. É o temor a Deus, meus amados, que nos leva a reconhecer a grandeza do Senhor e a sua santidade. Sabe o que a Bíblia nos diz? Que a tua casa convém a santidade. Seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Sede santos, como eu sou santo. E o que é santidade? Santidade é separação do mal, irmãos. Santidade é você se afastar do mal para servir a Deus. Não é viver trancado em 4 paredes, não, viu? Se fosse assim, Jesus já não tinha levado para ele. O Senhor Jesus já não tinha levado para ele. Mas santidade, amados, no mundo em trevas, no mundo que não tem prazer no Senhor e nas coisas de Deus, e aí? E as coisas de Deus, meu amado, não se negocia com o mundo, viu? Eu não vou negociar os valores que Deus me ensina com a politicagem desse mundo aí fora. Eu não vou negociar os valores da Bíblia com os valores que o mundo me apresenta. Eu não vou negociar. Porque importa obedecer a Deus do que aos homens. A Bíblia nos ensina isso. Temos tido o temor do Senhor em nossas vidas. E eu quero dizer para você, em último lugar, sabe o que Deus espera como um pai? Para cada um de nós. Como pai, Deus espera amor em ação. Oséias capítulo 6, versículo de número 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. O amor em ação, meus amados. E o amor em ação se reflete em nossa vida de serviço a Deus e ao próximo. A nossa vida de serviço. E o serviço a Deus, como é que tem que ser feito? Meus amados, o serviço a Deus tem que ser feito com alegria. Servir a Deus com alegria.
Como é que eu vou servir a Deus com tristeza? Aquele que está triste, faça o quê? Ore. Você está triste? Você entrou triste nesse lugar? Eu quero dizer uma coisa para você, que o Senhor é aquele que converte a nossa tristeza em alegria. A Bíblia nos diz, meus amados, que Ele derrama sobre nós o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo é um espírito de alegria. Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria. Como é que é o nosso serviço a Deus, meus amados? O nosso serviço a Deus tem que ser com alegria, tem que ser com fervor. Sabe o que é que significa fervor? Fervor é uma palavra que significa água fervendo no fogo. 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 Fogo, meus amados. Fogo em nossa vida. O avivamento de Deus, ele vem colocar fogo no nosso coração. A alegria do Senhor, o poder do Senhor sobre nós. Se tem coisas que o crente precisa na sua vida, é orar, é se chegar à palavra e se encher do poder do alto. Poder do alto, meus amados. E o serviço a Deus, ele tem que ser um serviço verdadeiro, sem hipocrisia. Em relação ao próximo, esse serviço tem que ser feito com humildade, com altruísmo. Será que eu tenho servido? De que forma tem sido o meu serviço a Deus? Qual a forma de serviço que eu tenho apresentado para as pessoas aí fora? Sabe o que a Bíblia ensina? Que até o meu serviço às pessoas do mundo tem que ser feito como se eu estivesse servindo a Deus. Deus nos ensina isso. Você tem amado de verdade? Você tem amado? Isso é demonstrado no que você faz? Falar é fácil, né? Talvez você diga, irmão, mas falar é fácil, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ser cheios do Espírito Santo para agradar o Senhor. E eu vou concluir nessa noite com algumas coisas, meus amados. Deus, como Pai, Ele não nos trata como servos, mas como filhos amados. Filhos amados. Que privilégio, né? Meu filho. Deus nunca trata alguém por apelido. Já viu na Bíblia Sagrada? Quando Deus chama alguém, sempre é pelo nome. É pelo nome, irmãos. Ele não nos trata com apelidos que pode ser ou algo que você esteja acostumado, mas Ele chama e nos conhece pelo nosso nome. Ele nos conhece muito bem. E Ele espera de nós obediência, coração quebrantado, fidelidade, temor e amor. Ah, irmão, amor. Sabe o que diz lá Paulo aos Romanos? Que o amor foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se o Espírito Santo habita em você, o amor do Senhor foi derramado sobre você também. Porque o Espírito Santo é espírito de amor. Eu fico estranhando às vezes, quando eu vejo aí fora, quantos crentes, amados, que de vez de demonstrar amor, demonstra violência contra o próximo, deprecia os outros, rebaixam as pessoas por causa da condição social, cor ou outras coisas. Meu amado, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus. Hoje, examine a sua vida e pergunte: estou correspondendo ao meu Pai Celestial, o que Ele espera de mim? Estou correspondendo a isso? Será que eu estou correspondendo a tudo isso que Ele está esperando de mim? Não precisa me responder. Isso é uma pergunta que eu vou deixar para você ficar pensando. Até onde você tem agradado ao Senhor? E que Deus abençoe a todos.
Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus?